Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zaguri e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho da maior importância: o nosso trabalho de imposição de mãos e o trabalho de tarefa assistencial diária, que é um trabalho feito também à distância, tem dado muito resultado e a gente fica muito agradecido por isso. Depois eu vou contar para vocês aqui uma situação bastante feliz que tem acontecido com relação a esse trabalho de imposição de mãos. O nosso telefone é o 5904-2116 e o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Eu estava falando no último programa sobre Francisco de Assis. Eu acho que as pessoas ficam pensando assim: nossa, mas esse Moisés não para de falar do Francisco de Assis. É verdade, eu tenho essa pessoa como alguém que foi de uma importância muito grande para todos nós, né? Quer dizer, as pessoas veem ele como um santo, veem como alguém que foi abençoado por Deus, né? Eu peço muitas desculpas por não ver dessa forma. Eu vejo Francisco de Assis como alguém que é um exemplo de trabalho, um exemplo de continuidade, né? Ele realmente fez algumas coisas. Ele fez algumas coisas que nós não temos coragem de fazer, né? Que é jogar fora tudo aquilo que no final das contas é só um ornamento emocional e fazer o caminho da vida com aquilo que a consciência universal ou com aqueles que nos fazem como experiência, no final das contas, nos deram, né? Você nasce careca, sem dente, sem roupa, e no final da história você já colocou tanta coisa sobre esse corpo aqui, que se você tirar você vai sentir um grande luto, né? Mas o Francisco de Assis, aliás, aconteceu o seguinte: as pessoas me pediram para que eu retomasse um pedacinho do início para elas entenderem, porque eu disse assim no último programa, eu falei, olha, aí vamos continuar falando sobre ele, né? Porque está baseado no meu livro, o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, né? E eu vou até retomar, né, para a gente não perder o fio da meada. Então, ele falando: sei que o que vou relatar agora nunca vai aparecer na minha história, mas eu não tinha o mínimo problema com o meu corpo, nem de mostrá-lo, nem com o limite que os preconceitos da época poderiam fazer comigo. Para mim, não existia pecados, existia apenas ignorância ou conhecimento. Então ele está falando isso aqui, né? Então, na beira do rio, eu ensinava as pessoas a lavarem o próprio corpo utilizando areia fina. Ensinava a fazer uma higienização da boca utilizando folhas amassadas, esfregando-as nos dentes e na gengiva. Ensinava também a lavarem os genitais, limparem as mãos adequadamente e as unhas. Então, uma coisa que foi muito interessante, que uma pessoa me relatou quando ela estava na Itália, desculpa, ela não estava na Itália, estava na Europa, né? E ela tinha um santinho de Francisco, né? Sabe aquele que você coloca no pescoço que tem a figurinha do Francisco? E o guia falou para ela assim, falou: nossa, esse Francisco de Assis, ele mudou minha vida, né? E contou para a pessoa que algumas coisas sobre Francisco de Assis. Interessante, porque o que eu estou relatando aqui, eu só vim saber isso depois, mas isso que essa pessoa contou, mas que ele era uma pessoa muito higiênica, né, e cuidava muito de si dentro daquele espaço de simplicidade que ele vivia, né? Então, ele realmente ele foi rico, né, abandonou tudo e, no final das contas, sem nada para
sei lá, nenhuma perfumaria, né? Aqueles penduricalhos que a gente carrega com a gente, ele simplesmente se tornou alguém de uma importância muito grande pelo que ele era. E eu penso que ser realmente é onde a gente deve chegar, né? Mas a pessoa relatou isso, relatou da higiene dele e relatou também que ao pedir para ele uma coisa, deu tudo certo e era algo assim, aparentemente, né, inviável. E então ela disse que ela tinha um grande respeito, né, e um grande carinho pela figura que ela considerava um santo, que era Francisco de Assis, né? Agora, aí o Francisco, ele relata mais algumas coisas. Por exemplo, é que as pessoas naquela época, elas tinham dificuldade para tocar o próprio corpo, né? Porque era um pecado lascado. Isso é uma verdade, né? Olha só, nessa época, os costumes de higiene encontravam o seu problema no pecado que era o de tocar o corpo. Algumas pessoas tomavam banho com roupa. As mulheres não podiam lavar os genitais porque era pecado lavá-los. Imagine uma mulher que não podia lavar o próprio seio. Então, porque tudo naquela época era pecado, né? Você não podia nem olhar para o seu corpo. Olha só como nós, seres humanos, né, criamos regras e criamos coisas que depois a gente vai ter que dar conta delas, e essa conta que a gente dá é sempre numa revolta, né? É sempre fazendo o contrário, com toda... É assim, eu quero me libertar mesmo disso. E aí a gente faz um monte de bobagem, né? E achando que nós estamos nos libertando. Não, a gente de verdade só está tentando ser o que seria normal, né? Eu me lembro disso, me lembro da época dos hippies, né? Os hippies andando nus e achavam que isso era o máximo, né? Paz e amor, né? A gente confundia as coisas, né? Ou seja, não sabia nem o que era amor, né? E paz não dava para saber, inventando tanta coisa, tanto barulho, tanto... É muito contraditório o ser humano, né? Bom, mas ele vai contando aqui, depois ele vai dizendo sobre a cura que ele realizou, e essa cura foi feita em um homem, né, que estava cheio de problemas. Na verdade, este homem, ele era cego, né, e o Francisco, conforme eu escrevi aqui, ele tinha uma capacidade muito grande de projeção astral. Então ele não podia fazer as coisas simplesmente sem ter uma justificativa. E hoje a gente ainda faz isso, nós precisamos de justificativas para as coisas que a gente faz ou movimenta, né? E nesse momento, quando a pessoa pede para ele, né, que ele a cure, né, aí ele diz para a pessoa assim: olha, quando a noite chegar, eu me encontrarei contigo em teus sonhos. Comigo estará Jesus e com certeza com ele estará o Deus nosso Senhor, que seria o Pai de Jesus, né? Com a permissão deles eu tocarei os teus olhos e acordarás vendo a luz. Então, de verdade o homem acordou vendo, né? Então foi até aí que eu contei, que eu falei sobre essa passagem da vida de Francisco, né? E depois, né, eu continuei e vou continuar agora. Vou ler aqui o que está na sequência desse livro. E vocês vão entender como é que ele era, né? Quis ser pobre, pois quando se é pobre, ninguém tem inveja ou raiva. Bom, pelo menos é o que eu pensava, mas me enganei. Alguns tinham raiva do que eu era. Quando não se tem nada, as pessoas sentem pena, porém não têm inveja, o que já alivia bastante a carga de evocações. Quando somos evocados por alguém que está carente das nossas energias, sejam elas físicas, sexuais ou apenas da nossa presença e palavras, perdemos energia porque esta é uma forma de vampirização. O que menos eu precisava era ser vampirizado. As pessoas eram pobres e carentes. Muitas delas não tinham a menor noção de higiene. Cheiravam mal,
As mãos e unhas eram sempre sujas e suadas. A maioria não sabia ler e falava errado. E quanto mais ignorantes somos, mais apegados às regras, normas e crenças. Isso pode ser um fator importante quando se fala de milagres. Pessoas crédulas potencializam a possibilidade da cura por meio de um milagre. Eu utilizava todo o material que pudesse para ajudar as pessoas, inclusive a própria ignorância delas. Isso aqui eu acho muito bom, né? Porque tudo que existe pode ser utilizado para beneficiar o outro, né? Mesmo a ignorância, mesmo o mau humor, a raiva. Você não precisa dizer para a pessoa que ela está com raiva, mas você pode utilizar essas energias para que ela fique melhor. É sempre um caminho a nossa vida, né? Nossa vida não é uma coisa de decreto, né? A partir de hoje você vai ser diferente. A gente ouve muito isso, afinal de contas, né? Mas não é assim que funciona, né? Então ele diz aqui, eu utilizava todo o material que pudesse para ajudar as pessoas, inclusive a própria ignorância delas. Muitas vezes o mais difícil não era ajudar as pessoas e sim suportá-las por perto. Não tinham noção de que, acima de tudo, eu era um ser humano que precisava de descanso e tempo para cuidar de mim. Algumas eram invasivas e com ideias de que eu estava ou deveria estar o tempo todo disponível para ouvi-las indefinidamente ou ficar à disposição de suas vontades. Essa parte da história é um pouco diferente das contadas nos livros. Ninguém, por melhor que seja, se vestir um corpo humano, consegue eliminar os limites naturais criados pela natureza. Olha só, isso é verdade, né? A gente fica com a ideia de que alguém que tenha conhecimento, ele dá conta do corpo físico, né? E eu tive a possibilidade, e eu agradeço muito por isso. Eu agradeço por todas as coisas que acontecem, né? Acho melhor a gente agradecer para não errar, né? Mas eu lembro do Chico Xavier sentado, né, atendendo as pessoas apoiando o corpo dele, porque ele já não conseguia nem carregar mais o próprio corpo, mas continuando o trabalho, foi o que ele fez até o fim da vida dele, né? Eu acho que o conhecimento que a gente tem, ele não pode estar isento do relacionamento que a gente faz com a gente e com o outro. Nós temos que ser melhores. O conhecimento é para que a gente seja, né, muito melhor do que a gente era antes, né? Senão não tem sentido, né? Mas ele continua falando. Quando criei a regra da pobreza, pensei na igreja. Não queria me submeter às regras católicas, principalmente no que se refere ao dinheiro. Se uma igreja não rendia o suficiente, era progressivamente abandonada. Isso aconteceu com a igrejinha de São Damião, a qual eu reconstruí. Então, pensando em não ser tão afetado, criei uma regra que nos colocava junto a tudo que Cristo havia pregado, ao mesmo tempo que nos tornava intocáveis, pois Cristo era intocável, as cobranças do Vaticano. Com relação ao que eu era, descobri logo que alguns invejavam o meu carisma, a minha alegria de viver, a minha vontade de trabalhar e produzir. Esse mundo, infelizmente, vive na imaturidade, ignorância e doença, e buscamos a causa dos nossos sofrimentos fora e não dentro de nós, que é onde os cultivamos todos os dias. Eu havia entendido essas coisas e não me tornar alguém que podia ajudar o próximo. E então me tornar alguém que podia ajudar o próximo. E o fazia com muito prazer. É insuportável ver tanto sofrimento e simplesmente ficar contemplando. Ao contrário da imagem que foi criada sobre mim pela igreja e pela história, eu tinha e tenho um autoconhecimento adquirido por meio de capacidade desenvolvida de realizar projeções astrais lúcidas. A vida do Francisco, ele foi muito... ele teve uma vida inicial assim, de fuga, de farra, de bebida. Ele gostava de fazer encenações em praça pública, né, encenações teatrais, até zombando das próprias pessoas pobres, né? E ele gostava de escrever, ele gostava de pintura.
porque ele foi aprendendo essas coisas, né, com os pais e na história dele. Mas, num determinado momento, ele viu que tudo isso não ia levar ele para lugar nenhum, né? Ele simplesmente ia continuar fazendo isso. E esse momento é o momento que eu relato aqui no livro, né? E tem a ver com a Clara, com a Santa Clara, que também era uma amiga dele, né? E que quando observou que ele estava mudando a vida, ela resolveu mudar também por vários fatores. Porque a pessoa se tornar uma religiosa ficava sob a proteção da igreja. A outra, que não era obrigada, as mulheres, obviamente, elas não eram obrigadas a se submeter aos homens, porque naquela época as mulheres eram muito mais um objeto de uso, elas eram muito maltratadas. Isso conforme a gente pode observar, né? E é o que ele relata aqui também, né? Então, a vida dele mudou, né? E ele diz aqui que ele tinha capacidade de projeções astrais lúcidas, e por conta disso, eu vou continuar a ler, senão imagine um homem que pode deslocar sua consciência para o veículo astral e dessa dimensão observar o mundo físico de sua origem. A nossa origem é espiritual. A partir dessa possibilidade de estar no mundo espiritual, nosso entendimento da vida é absolutamente diferente. É muito mais amplo. A vida fica muito mais rica, pois passamos as nossas vidas buscando soluções em uma espiritualidade muito mitomaníaca e repetitiva que não nos esclarece. Eu, desde muito cedo, via a incoerência da igreja que falava de Deus e do diabo, apropriando-se e privatizando ambos para cumprir seus próprios interesses e não trazer a libertação, mas a dependência, como todas as religiões. Olha só, hein? Eu estou lendo aqui, mas não é para ninguém ficar bravo comigo, que isso é um livro, né? É uma forma de a gente trazer o conhecimento, né? Continuando, o leitor, nesse ponto, vai ter contato com uma informação que provavelmente nunca teve em livro algum, ou mesmo algum estudioso do assunto. Por que o meu corpo era tão doente se eu tinha todo esse conhecimento espiritual? E aí eu começo a explicar, né, aqui no livro. Então, vou repetir. Por que o meu corpo era tão doente se eu tinha todo esse conhecimento espiritual? Simples, basta alguém pensar em você com carência e conforme a qualidade e tamanho dessa carência, mais ou menos somos roubados em nossas energias vitais. Imagine alguém com muito sofrimento físico desejando ardentemente se livrar de suas dores, sabendo que eu talvez pudesse lhe propiciar o alívio desse sofrimento. Isso faz com que a pessoa, por meio do pensamento, fique solicitando continuamente a sua presença ou ajuda. E nós estamos falando de apenas uma pessoa. Quando se é evocado por centenas ou milhares de pessoas, sem dúvida, por mais conhecimento que tenhamos, é impossível não nos ressentirmos fisicamente. Aí está a explicação de por que eu fazia constantemente retiros, afastando-me de todos e ficando em cavernas para me recuperar desse desgaste. Isso é muito bacana, né? Porque nós estamos falando de alguém que tem o conhecimento há 800 anos atrás. Imagina, você não pode nem falar, você não podia nem pensar nisso, né, que já era pecado. Imagina, eu fico imaginando a pessoa chegar em praça pública e falar, olha, eu consigo me projetar fora do corpo. Você já ia ser visto como... você tinha pacto com o demônio, para começar, né? Depois, explicar essas coisas de energia não era algo que se podia fazer de forma tranquila, né? Não dá para fazer. E então a natureza pode proporcionar para a gente o refazimento de todos os nossos veículos, né? E é verdade, se você ficar dentro de uma caverna, envolto pelas energias
imanentes, né? Porque uma caverna, ela não tem raiva, ela não faz mal para ninguém. É que nem uma planta, é que nem a água, né? Ela simplesmente é energia imanente. É isso que ela é. Então, é diferente. Nós, seres humanos, nós conseguimos, através dos nossos ressentimentos, mágoas, e que tudo tenha nascente no medo, fazer coisas absurdas, achando que nós somos mais inteligentes, né, que nós somos os seres racionais. Eu penso que nós estamos aqui no meio de um processo de crescimento que não é muito, não é grande coisa não, né? Não é grande coisa, porque nós precisamos de verdade fazer um percurso muito mais longo do que esse, mas com a intenção de nos tornarmos melhores, porque só essa história de a gente ir andando, aprendendo, não nos faz diferentes, né? Você pode acrescentar muito conhecimento, mas nunca senti-los, nunca exercê-los, né? Nunca, através desse conhecimento, melhorar o seu relacionamento com você e com o outro. E eu, como eu já disse, eu vejo que esse é um planeta de relacionamento, né? Então, é melhor a gente ter consciência disso, né? Senão você nasceria sozinho em algum lugar e ficaria como um monge ou alguma coisa em cima de uma montanha meditando, né? E visitando o universo. Mas não funciona assim não, né? Não é desse jeito. Mas deixa eu falar aqui, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com. O Amigos do SEC aguarda você. Você não pode deixar. O Amigos do SEC é um espaço bacana onde você pode colocar suas opiniões e se relacionar, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente. Então, a gente tem feito alguns trabalhos que até tem me deixado muito feliz, né? Eu penso que esse momento de ter essa vida física é só um espaço de trabalho mesmo, onde você pode usar um veículo mais denso e aprender muito com consciências de vários níveis, né? Quando você está no corpo espiritual, você vai ficar no nível do que você é. Então você não fica pensando que você vai encontrar consciências super evoluídas, porque a gente tem essa ideia. Não, você vai ficar no teu nível. A energia muito mais sutil, ela não nos permite transitar como a gente transita nesse planeta, com consciências que estão usando, que podem usar o veículo físico, né, e podem ser de vários níveis espirituais. Então é uma boa ideia a gente saber disso, né? E olha só, eu nem vai dar tempo de eu contar, né, sobre uma experiência de cura de imposição de mãos, mas deixa eu dizer para você. No nosso site você vai poder, inclusive, fazer a sua inscrição para receber essa energia e para participar doando também, né? Então, nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, para você colocar as suas perguntas que eu vou responder com o maior prazer, né? Para a gente continuar isso. Esse trabalho não é um trabalho meu, né? Eu gostaria muito que fosse um trabalho de todos. E aí entra em contato com o que a gente faz, né? Nós temos livros, né? Esse livro que eu estava falando, e que eu devo continuar ainda falando em outros momentos, que é o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, tem muita informação sobre espiritualidade, sobre o comportamento dele, sobre projeção astral. E eu queria dizer para você que nós temos CDs, e esses CDs, eu vou até pegar um aqui, isso um instantinho só que eu vou pegar um CD aqui para você saber. Olha só, esse CD, que é o 102, que você pode adquirir através do nosso site, né, ou diretamente lá no SEC, é A Vida de Gandhi. Então, anota aí, esse CD é uma recomendação minha, A Vida de Gandhi, é o CD 102. E aí a gente vai se encontrar no próximo programa.